Você que é dev e ganha acima de R$ 4.500 por mês, tá na hora de começar a investir. Vem fazer parte da UVP, a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Link na descrição. Videozinho muito difícil pra mim, não vai ser muito difícil pra você. E por que esse vídeo é tão difícil pra mim? Porque cada pessoa tem uma experiência individual e cursou uma trajetória individual, então você vai ver um monte de gente falando que mas na empresa que eu entrevistei não era assim, no sei lá o que eu fiz não era assim. Porque eu tenho nas minhas mãos uma tarefa que é efetivamente impossível. A tarefa impossível é eu te falar o que é esperado de um júnior a nível de System Design, o que é esperado de um pleno a nível de System Design, e o que é esperado de um sênior a nível de System Design. Por que essa tarefa é impossível? Porque nenhuma empresa sequer concorda na definição de o que é um júnior, o que é um pleno, o que é um sênior. Logo, se eles não concordam nessa definição, é impossível eu dizer o que é esperado para cada um desses níveis. Mesmo assim, eu vou tentar tirar uma média aqui, falar algo que eu acho que seja razoável para cada um desses cenários. Eu sou Augusto Galego, eu tenho já 12 anos de experiência na área de software, eu tô ficando velho, tá quase na hora de me aposentar já. Baseado nessa minha trajetória de 12 anos, sendo os últimos 5 deles trabalhando pra gringa, eu vou te contar o que eu acho que é razoável de System Design pra cada um desses diferentes níveis, tá? Vamos só um segundinho falar sobre inteligência artificial. Não, brincadeira, era bait, não vamos não. Primeiro eu preciso separar duas coisas aqui pra você, tá? Você precisa entender que existe uma diferença entre como você vai ser entrevistado para um trabalho e como você vai trabalhar num trabalho. São duas coisas diferentes. Nas entrevistas de System Design, geralmente é cobrado de você uma compreensão do todo, de montar um sistema completo. Isso daqui vai incluir arquitetura, vai incluir os esquemas do banco de dados, você vai falar de trade-offs, você vai falar de infra, você vai fazer o design da API, você vai falar de escalabilidade, você vai falar de filas, etc, etc, etc. No seu emprego você vai fazer isso? Sinceramente, se você for júnior e pleno, provavelmente não. Se você for sênior, talvez. No seu emprego, geralmente, ao invés da compreensão do todo, você vai ter que ter uma visão rasa do todo, mas um entendimento fundamental de cada parte. Qual parte? Aquela parte que você está trabalhando. Se eu sou um desenvolvedor CRUD que trabalha ali na API do meu sistema, eu tenho que ter uma compreensão boa da API. Se eu estou ali lidando com os esquemas do banco de dados, eu preciso entender muito bem o banco de dados. Se eu sou alguém de DevOps, eu preciso entender da minha arquitetura, né? Seria legal se todo mundo... Perdão, DevOps é da infra. Seria legal se todo mundo entendesse tudo, mas não é nisso que você vai trabalhar no seu dia a dia. Então existe essa distinção aqui que é importante ser notada. Geralmente, o único momento que você vai unir absolutamente tudo isso daqui na sua carreira vai ser quando você for sênior ou mais e você estiver construindo ali uma feature nova para integrar nesse sistema ou então um sistema novo. Essas coisas, esse trabalho geralmente não é delegado para plenos e geralmente não é delegado para júniors. Por isso que a compreensão do todo ela é mais importante para quem é mais sênior. Agora, a empresa não tá nem aí, a empresa vai te entrevistar baseado nisso daqui também, porque esse é o padrão que o Google usa, todo mundo pensou, caramba, o Google é muito inteligente, eu vou copiar. E todo mundo copiou. E as entrevistas de System Design hoje em dia são muito parecidas, tanto para júnior quanto para pleno, quanto para sênior, só que é esperado que você tenha um nível diferente de compreensão, é meio que isso. Vamos falar então sobre cada um deles. Começando pelo júnior. O que um júnior precisa entender de System Design para passar numa entrevista e o que um júnior precisa entender de System Design para trabalhar numa empresa? Honestamente, vou ser bem sincero contigo, para trabalhar numa empresa, no seu dia a dia no trabalho, pouca coisa, tá? Pouquíssima coisa. Você precisa entender o que é um server, o que é um client, você precisa entender ali o que é um banco de dados, você precisa entender um pouquinho ali da arquitetura, um pouquinho ali de networking e tal. Eu já falei nisso num vídeo, acho que o vídeo se chama Tudo que um Júnior Precisa Saber, algo nesse sentido. Se quiser assistir esse vídeo, assiste esse vídeo. Mas se você é um júnior que de fato é júnior, tá? E um júnior que de fato é júnior não desenha sistemas completos, um júnior que de fato é júnior raramente escreve as próprias tasks, um júnior que de fato é júnior não tira uma feature da cabeça dele e faz o design de todo o sistema da feature. Então um júnior que de fato é júnior no trabalho, no emprego dele, utiliza pouco system design, mas a empresa vai cobrar na entrevista. E a empresa vai te cobrar na entrevista no ponto de que você não precisa saber de uma profundidade tão grande. Uma profundidade relativamente rasa. O que a empresa quer que você demonstre numa entrevista de system design, é para isso que essa entrevista tá aqui, não é para você cuspir um sistema que tá pronto para produção, você não vai conseguir. Ninguém vai conseguir desenhar o sistema pronto para produção do system design do Instagram em uma hora. Ninguém, isso não existe. O próprio Instagram não consegue desenhar o system design do Instagram em uma hora. Essa profundidade rasa nas soluções que você está desenhando numa entrevista de system design vão ser para você mostrar uma certa fundação, um certo conhecimento de base aqui. Você vai ter que ter comunicação clara, tá? Demonstrar um raciocínio lógico. Como assim? Como demonstrar um raciocínio lógico? Vou dar um exemplo aqui
aqui bem simples e bem tosco, tá? Imagina que você tá fazendo o system design de um jogo de xadrez ao vivo. Então você tem aqui Player 1, você tem aqui o Player 2. Esses players estão interagindo com um servidor. Raciocínio lógico básico aqui. Em algum momento no xadrez, vai estar no turno do Player 1. Desse modo, o Player 1 pode tomar ações, o Player 2 não pode tomar ações. O Player 2 está bloqueado de tomar ações. Em algum momento, o Player 1 vai executar essa ação de fato, e o Player 2 precisa, primeiramente, ver que essa ação foi executada, o que vai, digamos assim, desbloquear a vez dele para ele conseguir tomar a ação dele, e nesse mesmo momento, o Player 1 tem que ficar bloqueado de tomar ações, né? Ele não vai poder executar mais nada. Como que você faz isso? Como que você faz com que o Player 2 seja comunicado em mais ou menos tempo real quando o Player 1 tomou uma ação, avisar o Player 2 de que é de fato a vez dele, e não causar inconsistências? Existem diversas soluções para esse problema aqui, né? Não é um problema muito difícil, você consegue pensar que, pô, o Player 2 pode ser... Ele pode ficar fazendo um polling ali, a gente pode ter algo no client que bloqueia o negócio baseado no servidor, e mesmo o client bloqueando, o servidor também vai bloquear requisições quando não tiver no turno do Player 2, etc, etc. Existem várias soluções. Tem polling, pode usar WebSockets, você vai ter que conseguir discorrer qual que é a solução correta, né? Às vezes se você é muito júnior, você nem conhece todas as soluções, vai falar, cara, a gente faz tipo um polling aqui, né? O Player 2 fica a cada 5 segundos dando um get no servidor até ser a vez dele, e beleza, funciona. Né? Para júnior isso é um pensamento razoável, que faz total sentido, na verdade. Até para sênior, às vezes, isso é a solução correta, se você souber argumentar. Para você que é júnior, você vai precisar demonstrar uma compreensão muito boa dos componentes mais básicos de infraestrutura no design de um sistema. Não necessariamente infra, tá? Os componentes, digamos assim, arquiteturais mais importantes. Você tem que saber como é que um banco de dados funciona, você tem que saber o que é uma API, como é que ela funciona, você tem que entender muito bem, né, o que é um fluxo de client-server, você tem que entender um pouquinho de network, aqui, de protocolos, de comunicação entre um e outro. É legal você saber o que é uma cache, o que ela faz. É legal você saber o que é uma fila, o que ela faz. O que é uma queue, né? Isso aqui, obrigatório. Eu diria que é obrigatório para todo mundo que trabalha com software. Isso daqui é obrigatório. Você não consegue ser um bom profissional de software sem a compreensão do que é um banco de dados, o que é uma API, qual que é a relação de cliente-servidor, o que é algum protocolo de comunicação aí, vai, um HTTP, um RPC, etc. Não dá pra trabalhar com software sem entender isso, tá? Numa entrevista pra júnior, vai ser pedido pra você basicamente desenhar um sistema, e geralmente vai ser um sistema mais simples que não requer conhecimento específico. Uma API simples, um encurtador de URL simples. O jogo do xadrez ali foi um exemplo legal, porque xadrez só tem 2 usuários, não precisa ser super em tempo real, né? Ele não precisa ser tão ao vivo quanto, por exemplo, no League of Legends ou no CS, mas ele ainda tem uma interação ali de 2 usuários. Eu trouxe o exemplo do xadrez, não foi por acaso, não foi por sorte, foi porque já caiu numa entrevista o exemplo do xadrez pra mim, mas era uma entrevista pra pleno, não sênior, embora hoje eu acho que... Perdão, pra pleno não júnior, embora hoje eu acho que a barra tenha subida e já... né? Xadrez é perfeitamente plausível para um júnior desenhar ali o sistema completo. O resultado final dessa entrevista é esperado que você clarifique requisitos, defina as features, descreva os fluxos de read, write, API, um pouco do esquema de banco de dados, explique alguns trade-offs e desenhe uma certa arquitetura de alto nível. Eu não tô inventando isso, é porque eu já passei em entrevistas de system design, não para júnior, para pleno, que os requisitos eram basicamente esses aqui. Então eu imagino que se você for um júnior e conseguir conceber isso daqui, tá bom, tá? Você vai passar. O que geralmente não é esperado, que não tá incluído, a gente vai abordar em pleno e sênior. Então o júnior geralmente acaba aqui. Você conseguiu fazer uma solução de alto nível, discutir um trade-off ou 2, desenhar ali a API, o esquema, fazer algo que de fato solucione o seu problema, tá legal. Tudo isso daqui também é, obviamente, necessário você saber se você for pleno, né? Vamos jogar essas coisas de júnior aqui pra esquerda? Vamos diminuir, vai? Já falamos disso aqui, júnior tá aqui na esquerda. Vamos pra parte do pleno. Além daqueles componentes que eu falei, API, client server, network, etc. Acho que uma compreensão muito boa de workers é legal. Acho que a gente começa a falar de API Gateway, começamos a falar de Load Balancer, começamos a ter uma compreensão melhor de trade-offs entre NoSQL e SQL, começamos a ter uma compreensão melhor de Blob Store, de repente vai uma CDN aqui. Tá. O problema de falar de pleno é que hoje em dia pleno e sênior se confundem muito. Eu tenho notado isso, que pleno e sênior tem sido quase a mesma coisa. Eu vou tentar fazer essa distinção, mas é uma linha na areia, tá? Na prática mesmo, quando você passa de júnior pra pleno, você vai querer passar de pleno pra pleno sênior muito rápido. Então, na prática, meio que é tudo junto, mas eu vou tentar, enfim, traçar essa linha em algum lugar, embora ela esteja bem borrada e quase não exista mais. Bom, pra pleno, vamos colocar aqui, né, uma profundidade média. Pra além da sua compreensão clara e o seu raciocínio lógico, que é óbvio,
óbvio que eles vão existir aqui, a gente vai precisar de um racional para as decisões, né? Então, tipo assim, você vai ter que me explicar o porquê que você escolheu botar algo em NoSQL ao invés de SQL. Para um júnior, muitas vezes é razoável você saber que algo existe, não conseguir explicar muito bem os trade-offs, saber para que serve, para que funciona e falar, olha, vamos botar um banco de dados aqui porque resolve nosso problema, fechou? Para pleno, às vezes já não cola tanto, né? Sua decisão precisa ter um racional do porquê que você está escolhendo, né? Um trade-off aqui. E para pleno vai ser legal você linkar com algum conhecimento prático. Júnior muitas das vezes não tem a prática. Para pleno você já vai ter algum conhecimento prático de alguma das coisas aqui, de um NoSQL, de um SQL, e você pode fazer essa ponte daquilo que você sabe e utilizou na prática com aquilo que está sendo solicitado nessa entrevista. No seu emprego de pleno, você provavelmente vai trabalhar interagindo com algum desses sistemas, né? Ou interagindo com um banco de dados, ou com uma Blob Store, ou com algo nesse sentido. Às vezes você vai estar construindo ali o código que vai rodar num worker, o código que vai rodar num Lambda, a API que vai estar num API Gateway e tal, né? Essa aqui é a parte da prática no seu trabalho mesmo. E durante a entrevista, vai ser esperado tudo isso daqui que vai ser esperado para júnior, né? Óbvio. Mas aqui a gente começa a ser um pouco mais específico. A gente define requisitos funcionais e não funcionais. A gente tem uma atenção maior na API, né? A gente vai estar provavelmente falando dos payloads, os endpoints. A gente provavelmente vai ter uma modelagem melhor do esquema no banco de dados, né? A gente vai ter algum nível de estimativa. A gente vai ter algum nível de escalabilidade que geralmente não é cobrado para júnior. A gente vai ter algum nível de identificação de bottlenecks, né? Em português, gargalos. Algum nível de fault tolerance. O que acontece se as coisas quebrarem? Qual que é o nosso único ponto de falha? O que a gente pode melhorar aqui? Mas dificilmente isso vai se traduzir em algo super aprofundado, em que a gente vai ter que entrar em mínimos detalhes de tudo isso daqui. Compreendido a parte de pleno? Vamos pra sênior novamente. Se você é pleno e fala, cara, tudo que você falou de sênior é o que eu tô vendo no meu trabalho já e eu sou pleno ainda, é porque essa é a realidade que a gente vive hoje em dia, tá bom? Eu tenho que desenhar uma linha na areia em algum momento e é aqui que eu tô desenhando minha linha. Agora, para sênior, é esperado profundidade. Você vai ter profundidade também baseada na sua experiência, é esperado uma certa maturidade, é esperado que, assim, eu como pleno, de repente, li por cima o que é um NoSQL e o que é um SQL. Eu como sênior, cara, é esperado que eu consiga citar alguns e alguns trade-offs deles. Tipo, no mínimo você tem que ter um julgamento, né, mais fino aqui do que é o que vai ser utilizado em cada questão. Aqui, na entrevista, até no seu trabalho, a gente não tá vendo se você sabe o que é um load balancer, se você sabe que um load balancer existe. Isso é meio que dado, né? Meio que esperado. Eu sei o que um load balancer faz e ele existe, né? Tipo, eu não tô vendo se você sabe o que é um cliente ou um servidor. A gente já passou disso há muito tempo. Tô vendo se você consegue usar a sua compreensão para não apenas montar um sistema, mas montar um sistema que escala para milhões de usuários e que segue os padrões que a gente tem aqui. No seu emprego de sênior, e é aqui que eu falei que o system design é mais crucial, você vai utilizar muito disso daqui no desenvolvimento de features, né? Às vezes você escreve as tasks, você escreve as features, você vê como as features vão funcionar, você faz o design da API, do esquema e tal, e às vezes os plenos e juniors implementam cada task individualmente, mas você precisa ter essa compreensão do todo para conseguir desenvolver essa feature. Às vezes pode cair no seu colo o desenvolvimento do sistema inteiro. Já aconteceu comigo. A gente já desenvolveu sistemas, né, inteiros aí do zero para uma equipe de 5, 6 pessoas trabalharem em cima. E aí, se você vai desenvolver um sistema inteiro do zero, é óbvio que você precisa saber aquilo que você vai botar no seu sistema, né? Pô, eu escolhi SQL ou não SQL? Eu rodei tudo em Lambda, eu rodei tudo em serverless ou eu rodei tudo de tal maneira? Eu vou fazer um monolitão, eu vou fazer um microserviços, por que eu vou tomar essas decisões, né? Então, no seu trabalho, isso se torna muito presente. Eu tô colocando isso daqui em sênior, acaba sendo mais o cargo de um tech lead, de um CTO, de um staff em várias empresas, mas enfim. Senior Plus, Senior Plus. Durante a entrevista, você vai precisar conhecer todas essas coisas aqui, né, que eu falei, workers, tal, API Gateway, Lambda, mas ela vai ser muito mais sobre trade-offs, falar sobre serverless, falar sobre monolitos e microserviços, falar sobre escala, falar sobre teorema de Capio. Aqui passa a ser não só resolver o problema, mas muito mais sobre os trade-offs na resolução desse problema. Palavra aqui é escalabilidade. Entrevista para Senior Plus, você tá sempre pensando em escala, tá sempre pensando ali em, cara, mínimo do mínimo, 1 milhão de usuários. Identificar os gargalos, né, o gargalo é CPU, o gargalo é network, etc, etc, tá? Numa entrevista de Senior, a gente vai trazer problemas mais complexos aqui. Você vai ter que desenhar, sei lá, a Netflix, você vai ter que desenhar aí a parte do Uber que encontra os motoristas perto de você, vai ter que desenhar aí, sei lá, o iFood, o sistema de busca como o Google, o sistema de recomendação como um newsfeed de uma rede social, Twitter, tal. Começa a ficar bem complicado desenhar essas soluções aqui. E geralmente são partes dessas soluções, é óbvio, você não consegue desenhar a Netflix inteira, você vai ter que escolher suas batalhas e decidir aqui as features mais importantes. É esperado que você, né, não reaja mais a
conversa, é esperado que você lidere a conversa, né? Pra júnior e pra júnior pra pleno, a entrevista ela é muito mais reativa, você tá muito mais reagindo àquilo que te é perguntado. Pra sênior é muito mais esperado que você inverta o papel, lidere a conversa e você seja a pessoa perguntando, clarificando, etc, etc, etc. Além de tudo isso que a gente falou, de estimativa, modelagem, etc, etc, a gente vai precisar de uma maneira muito clara fazer estimativas mais precisas, porque geralmente a gente tem 1 a 2 horas, não é tempo suficiente para fazer um desenho de sistema muito bom. Então a gente precisa dessas estimativas mais precisas para identificar de antemão o que vai ser um gargalo, né? Lidar com esses gargalos de antemão. Se eu já consigo, ao levantar os meus requisitos e o meu número de usuários, o que é um gargalo, eu já consigo resolver. Você vai ter que ser um pouco mais proativo em edge cases e você vai ter que entrar com uma certa profundidade. Algum momento você vai escolher alguma batalha, né? Você vai escolher, tipo, vamos escalar esse banco de dados aqui pra multi-region, vamos adicionar aqui sharding, vamos adicionar aqui cache, e aí vão te perguntar, pô, mas qual tipo de cache, né? O cache aside, ou vai ter que começar a entrar em mais detalhes, sabe? Como é que você vai fazer esse sharding, horizontal, vertical, como é que você vai fazer as partições, como é que a gente lida com os IDs. A gente começa a falar de read réplicas, a gente fala, cara, escala, 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 escala. Muita coisa sobre escalabilidade. Você começa a pensar em federation, umas soluções totalmente rebuscadas que 5 empresas no planeta usam, né? 2 estão até aqui, ó, Netflix e Uber. Que Uber? É Google, mas Uber também deve usar. Você vai utilizar e abusar de tarefas asyncs, de background jobs, de workers para aliviar a carga gigantesca que eles vão colocar no sistema. A gente vai estar falando de maneiras diferentes de se fazer o deploy, né? O trade-off de a infra que eu escolhi ou a arquitetura que eu escolhi tem esse ponto aqui no deploy. Né? Novamente, teorema de Capra, latência versus vazão, né? Versus disponibilidade. Escolha suas batalhas. Em algum momento vai ser entrado com alguma determinada profundidade em alguma dessas coisas aqui. Você vai conseguir desenhar a arquitetura de alto nível do sistema como um todo e entrar em alguns pontos específicos de baixo nível quando for perguntado, né? De repente o entrevistador vai falar, cara, e como é que a gente resolve o problema de que um usuário pode assistir um filme no Brasil e não pode assistir esse filme na Alemanha? Tu vai ter que dar teus pulos. Vai ter que falar, não, porque a gente vai ter CDN, né? A gente aqui é Netflix. Vamos ter CDN, a gente vai ter CDN no Brasil, CDN na Alemanha, CDN do Brasil vai ter esse filme, a da Alemanha não. A gente vai identificar globalmente aonde que a subscription do usuário pertence, a gente vai localizar baseado em região, de onde ele vai buscar esse conteúdo, e aí você vai desenhando o sistema dessa forma. Enfim, complicado. Mas essa é a diferença de Junior, Pleno e Sênior. Junior você precisa conseguir solucionar o problema e demonstrar que você conhece alguma coisa de system design, de arquitetura, tal, de infra. Pleno você precisa basicamente resolver o problema e mostrar que você conhece aquilo que está sendo utilizado. Sênior vai para uma solução de maneira mais ótima e mais profunda, tá? Em resumo, é isso daqui. Me conta aí nos comentários se a sua experiência foi similar a essa ou foi diferente. A de muita gente vai ser diferente porque, novamente, ninguém nem concorda o que é um júnior, o pleno e o sênior, tá? E pensando em tudo isso, eu trabalhei por 1 ano produzindo um curso completo de System Design. Funciona para quem é pleno, para quem é júnior, para quem é sênior. Se você já passou de sênior, talvez não faça tanto sentido, você vai ver muita coisa repetida. Se você ainda não é júnior, também acho que não vai fazer sentido, acho que vai ser muito complexo para você. O que eu vou te ensinar? Cara, muita coisa. Banco de dados no SQL, filas e mais filas, load balancer, API gateway, autenticação, WAF, rate limiting, Saga, CQRS, DNS, Blob Store, Cache, CDN. A gente vai ver algumas entrevistas na prática. Eu vou passar por algumas entrevistas, eu também vou entrevistar algumas pessoas e mostrar como é o processo de entrevista, assim mesmo, eu às vezes fazendo o papel do recrutador. E a gente vai aprender tudo isso daqui. O curso foi lançado esse mês, tá fresquinho, eu trabalhei nele por mais de um ano e pouco. Se você quiser comprar, você vai ter 1 mês de reembolso, que você pode assistir o curso inteiro, pensar, pô, valeu a pena, não valeu a pena, quero, não quero continuar. Pode pedir o seu reembolso em até 1 mês, a gente devolve o seu dinheiro de maneira integral, sem fazer nenhuma perguntinha chata pra você ficar respondendo. Não tem que provar nada, é só pedir reembolso, você vai receber o reembolso, acabou. Eu faço isso porque eu sei que o curso tá muito bom, afinal de contas eu trabalhei mais de um ano nele. Eu juntei o meu conhecimento ao longo de vários anos pra conseguir construir isso daqui pra você. Se você quiser, vai ser um prazer te ensinar tudo isso daqui. Tentar encurtar um pouco o seu caminho, te ensinar de maneira um pouco mais rápida. Se você não quiser o curso, também não tem problema. Meu objetivo aqui também, que fique bem claro, eu sou um ser humano, eu gosto de ajudar muita gente, eu gosto que as pessoas gostem de mim. A gente tem muito conteúdo gratuito de System Design aqui no canal, se você quiser dar uma olhada. Muitas dessas coisas eu falei aqui gratuitamente. Tá aí, abre o histórico de vídeos, procura lá. API Gateway, Sharding, tem esses vídeos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado também a ter uma compreensão do todo, né, pra você até conseguir direcionar os seus estudos de maneira melhor. E esse foi System Design pra cada nível. Manda isso pro seu chefe, pra ele entender que não é razoável que um desenvolvedor júnior que nunca teve um emprego formal na vida consiga te explicar como faz charging no banco de dados.